Pai do Senhor, igreja. Abram em reverência à palavra do Senhor, vamos colocar de pé. Abram vossas Bíblias em Salmo 119, versículo 9. Todos acharam? Diz assim: como pode um jovem conservar pura a sua vida? Irmão, esse salmo diz que a palavra do Senhor é verdade profunda em todos os momentos difíceis. Quase todos os salmos e quase todos os versículos do Salmo 119 falam em manter-se santo e puro e sem pecado. Por exemplo, se eu estiver dentro da igreja, só que eu estiver com a mente focada lá nas festas, lá fora, eu não vou estar focado aqui 100% na igreja. Amém? Fica essa dica para os irmãos. Agradeço a oportunidade e a palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Mais um culto da Jubrac, para a honra e glória do Senhor Jesus, que nessa noite vamos louvar, adorar o santo nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele sempre será Deus. Amém? Cante. Minha fé não está firmada as coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. vai se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se eu curado for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, amém. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age que houver, eu sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age que houver,
Continua sendo Deus. Irmãos, fique com o Senhor. Independentemente das circunstâncias, creia em Deus, porque Ele é Deus. Independentemente do que estiver acontecendo, apenas creia e confie nele, que Ele tudo fará para você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aliás, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui, irmãos. Talvez você que esteja em casa, sentado no seu sofá ou na sua cama assistindo o culto, é uma coisa diferente. Sim, porque eu já passei isso em casa. É muito diferente, não é a mesma coisa que estar aqui na igreja, adorando a Deus. Mas a gente se esforça ao máximo para adorar Ele e mostrar para Ele que Ele é Deus, hoje e sempre. Antes de continuar o culto, eu gostaria de deixar um versículo que está em Salmos 139, verso 16, que diz: Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso prova que Deus já conhece a gente mesmo antes de a gente nascer, porque Ele conhece cada osso nosso, Ele sabe o que falta na gente, o que tem na gente. E Deus, Ele nos vai ensinando cada dia mais e mais, nos dando sabedoria, mostrando que Ele é Deus na nossa vida, porque com essa quarentena que está no mundo rodando, com certeza muitas pessoas já ficaram com depressão, que eu já ouvi, ficaram com crise de ansiedade. Mas eu creio que Deus está transformando cada pessoa que tem isso. E Ele já estava preparado para tudo isso acontecer. Deus, Ele já tinha moldado esse tempo todo que a gente ia estar dentro de casa. E Ele está nos abençoando, estendendo suas mãos sobre nós, nos protegendo, fazendo a vontade dEle sobre a gente. Porque o que importa é a vontade de Deus. Porque se Deus quiser o bem para a gente, porque Deus nunca vai querer o mal. E Ele sempre vai querer o bem. Então, é uma coisa boa, você tem que sempre esperar em Deus. E é só isso que eu gostaria de deixar para a igreja. Eu gostaria de chamar o Vinícius para estar fazendo a oferta. Em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, igreja. Então, queria que os irmãos abrissem Mateus 19. Mateus 6, 19, desculpa. Amém? Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e nem roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Amém? Nesse versículo, eu consigo entender que, não vai adiantar a gente ter riqueza aqui na terra, que nós todos sabemos que elas vão embora, né? E se a gente tiver riquezas lá no céu, a gente sabe que pode ser eterna, amém? Eu chamo o Richard para estar orando aqui, amém? Amém, Pai do Senhor, mais uma vez. Vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Vamos estender as nossas mãos para a frente da tela do celular, fazendo como que estivesse aqui na igreja orando pelas ofertas, pelos dízimos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai,
muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por cada um de seus filhos. Neste momento, Senhor, estamos aqui na tua casa, alguns nos seus lares, mas o Senhor está conosco. Então, Senhor, nós pedimos em prol, Deus, dos alimentos, em prol, Senhor, da vida financeira de toda a igreja, porque sabemos, ó Pai, que a situação econômica do Brasil não são das melhores, mas o Senhor está com cada um de nós. Então, vem, Jesus, coloca suas mãos, nos proteja, nos guarde e abençoe todos aqueles que precisam ser abençoados. E é o que eu te peço neste momento, desde já te agradeço por tudo. Amém e amém. Os irmãos podem ofertar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agora chamar o Diácono Kleber para estar nos entregando a palavra de Deus, que a gente possa ter um ensinamento cada vez mais e mais da palavra dele. Amém? Glórias a Deus. Como o jovem Vitor disse, é uma grande alegria estar na presença do Senhor. Não que nós deixamos de estar na presença dEle, mas sim na casa. E este dia é mais um dia na presença do Senhor, falando sobre a palavra dEle, culto dos jovens. Os jovens, irmãos, na igreja são joia rara. Hoje em dia, o bem mais precioso da igreja são os jovens, porque lá fora o mundo oferece muitas coisas, muitas, e às vezes eles não entendem que dentro da igreja existe essa mesma coisa. Em uma conversa que eu ouvi hoje à tarde, numa preparação aí, da minha esposa, falando com os meus filhos, ela perguntou para eles: você pode jogar bola? Posso. Você pode ir ao cinema? Posso. Você pode ouvir música? Posso. Então, por que muitos jovens não vão na igreja? Se pode fazer tudo isso que pode fazer lá fora. Só tem que fazer com prudência, tem que saber o que vai ouvir, saber o que vai fazer. Então, irmãos, fique isso para você, nessa noite, que os jovens dentro da igreja também têm vida. A vida do jovem dentro da igreja é a mesma de um jovem lá fora. Ele só tem o temor a Deus. Então, que nós venhamos a buscar cada vez mais. Irmãos, na palavra de Deus, está escrito assim. Lá em Romanos 8, versículo 26. Do mesmo modo, também o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. O que é isso, irmãos? Nada passa de uma oração, que muitos de nós buscamos quando passamos por uma dificuldade. Buscamos isso. Muitos de nós, eu posso falar por experiência própria, quando chega na igreja, não sabe nem orar direito. Fica com medo, fica ressabiado, fica com vergonha, fica ali, no cantinho, só olhando, esperando para ver o que um vai fazer, para ver se ele faz igual, para não passar vergonha. Mas a oração, irmão, ela é individual. Ela é um momento que você tira para falar com Deus. Nós temos 5 passos para saber como orar. Os jovens de hoje em dia, hoje é culto dos jovens, eu estou me dirigindo muito aos jovens, mas muitos de nós, adultos, até hoje não sabem como orar. Às vezes nos sentimos envergonhados. Ah, como que eu devo orar? Eu devo orar de joelhos? Eu devo orar com a mão para o alto? Eu devo orar de olho fechado? Eu devo orar prostrado com
com o meu rosto em solo, como devo orar? Irmãos, o próprio Deus nos diz que devemos ter esses 5 passos. Primeiro passo de uma oração: clame o nome de Deus, busque a Deus. O segundo passo: agradeça, irmãos. Não esqueça de agradecer pelo dia de hoje, pela sua vida, pela vida da sua família, principalmente nesses momentos que estamos passando, nessa pandemia louca que estamos vivendo. Não podemos abraçar, não podemos beijar entes queridos, não podemos nem visitá-los. Então, irmãos, que quando você for fazer a sua oração, agradeça a Deus por o seu ente querido. Muitos perderam entes queridos. Eu mesmo perdi um tio com esse Covid. Ele internou para fazer uma cirurgia de apendicite e saiu de lá de dentro de um caixão, morto pelo Covid. Então agradecemos pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, porque, irmãos, até no trabalho hoje em dia, estamos tendo que orar, porque muitos deles estão adoecendo. E essa doença, ela veio para os ricos, para os pobres, para os brancos, para os negros, para os jovens. Disseram que ia matar os mais velhos, mas os mais velhos estão ficando menos no hospital do que os mais novos. Mas por quê? Por causa da prudência. Os mais velhos estão tendo prudência de ficar em casa, enquanto isso os jovens estão aí, soltos, achando que são super-heróis. E enquanto isso, irmãos, sabe por que ele está sobrevivendo? Porque tem um pai, tem uma mãe que está lá com seus joelhos prostrados ao chão, orando, intercedendo por eles. E o jovem, quando ele chega na igreja, ele fica com dificuldade de orar. Eu vejo muitos aí, quando a gente tinha, né, hoje, mas eu creio que estaremos aqui de volta, na quarta-feira, o culto de oração. Irmãos, era uma bênção, a gente fazia aquele círculo para orar, e eu percebi que muitos jovens ficam ali caladinho, ele fica prestando atenção no que você está falando. Ele fica agoniado ali, às vezes acuado, porque ele não sabe como orar. Por isso Deus nos deu esses passos. O terceiro passo é pedir perdão. Perdão pelo que fazemos. Às vezes, irmãos, nós magoamos pessoas no meio do dia, sem mesmo sabermos. Nós falamos uma palavra, a pessoa ela entende como ela quer. E aí nós ficamos pensando, o que posso fazer por essa pessoa? Irmãos, não temos muito a fazer, mas o que podemos fazer é o que Deus nos ensinou, a oração. Oremos uns pelos outros. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 25, está escrito, orai por nós. Por nós quem, irmãos? Todos nós. Nós que estamos dentro da igreja, nós que estamos lá fora, os nossos patrões, para que nesse momento tão difícil, não venhamos a ser acometidos, não pela doença, mas sim pelo desemprego. E aí, quando nós buscamos isso, quando buscamos a oração, muitos de nós buscamos na hora que passamos mais apertado, com uma doença, com um desemprego, com a perda de um ente querido, com a perda de um amor. Os jovens, eles amam fácil. E eu estava assistindo um relato esses dias, o que mais hoje chateia o jovem dentro da igreja é o amor. Porque às vezes ele busca dentro da igreja um amor eterno, mas ele esquece que o amor eterno é o amor de Deus. Ele fica buscando algo diferente dentro da igreja e esquece. Meu filho mesmo disse aqui, ó, que às vezes está aqui dentro da igreja, mas não está prestando atenção. Às vezes está ali na hora da oração, está conversando, olhando para trás, e esquecemos que viemos aqui para adorar. Adorar é um jeito de orar a Deus. Quarto passo, apresentar o seu pedido. Irmãos, na hora de apresentar o seu pedido, busque aquilo que você realmente quer. Uma vez, ouvindo um louvor do Leandro Borges, ele disse, Deus às vezes não atende o meu pedido, mas será que o que eu estou pedindo eu preciso? E nem sempre o que eu preciso, Deus me dá.
porque às vezes com aquilo que eu preciso, já teve relatos de pessoas em cima desse púlpito, que às vezes a pessoa vem, pede a Deus, ora com fervor, passa 4, 5 anos pedindo e Deus dá. A hora que Deus dá, a primeira coisa que Ele faz é virar as costas e ir embora. Nós temos na passagem da Bíblia, irmãos, aqueles 10 que oraram a Jesus ali, para Jesus curá-los, Jesus curou. Eles fizeram a oração deles ali naquele momento. Jesus, me cura. E Jesus curou. Quantos voltaram, irmão, para agradecer a Jesus? Apenas um. E esse um nem era, como quem diz, cristão na época. Ele estava ali naquele momento de dificuldade também e orou. Pediu a Jesus ali naquele momento e foi atendido, e ele voltou, irmãos. Às vezes nós pedimos e não sabemos como agradecer a Deus. Tanto é que a segunda coisa do Passos, como orar, é agradecer. A quinta e última coisa, termine agradecendo o nome de Jesus. Porque Jesus, Ele veio à terra, a todo momento, irmãos, onde quer que Ele passasse, onde Ele ajuntava multidões, quando terminava ali, Ele fazia o que nós fazemos hoje, na pandemia. Estamos ali num grupo de pessoas, às vezes, conversando, todos de máscara, se dá um toquinho, o que nós fazemos hoje? Vamos lá e passamos o álcool em gel na mão. Jesus, Ele ia lá, irmãos, orava por todos, curava milhares. Quando terminava, Ele não ia dormir, deitar, ficar ali não. Irmãos, Ele ia ao monte orar. A orar para que o Pai Celestial continuasse com Ele ali, para que Ele pudesse sarar-nos, né? Em Neemias 2:4 diz assim: então o rei me perguntou, o que me pedes agora? Neemias respondeu, ore, pois há um Deus no céu. Em Lucas 22:42 diz assim, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando formos orar, irmãos, pedimos a Deus que Deus não faça a minha vontade, que Ele faça a dele, porque às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Eu já pedi muita coisa para Deus. Eu disse uma vez que se Deus me abençoasse, eu ia abençoar muita pessoa. Às vezes, irmãos, você não está sendo atendido porque não está sabendo pedir. Eu falo para minha esposa, às vezes eu não estou sendo atendido nos meus pedidos, porque eu falo que eu vou abençoar algumas pessoas, e aí acho que Deus fala assim, se eu abençoar aquela pessoa ali, se eu abençoar ele, ele vai abençoar outro que pegar, vai embora. Então, que nós possamos ser sábios na hora de pedir. Daniel, irmãos, orava 3 vezes ao dia. Homens que oraram na Bíblia, Daniel foi um deles. Daniel orava 3 vezes, ele foi até jogado à cova dos leões, por simplesmente, qual foi o delito dele naquela época, irmãos? Criaram uma lei que não se podia mais orar. Olha que injustiça. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Hoje, quantas vezes você ora ao dia? Quantas vezes buscamos ao Senhor? Irmãos, essa pandemia, ela serviu, pelo menos para mim e para minha família. Nós não estivemos aqui na igreja, mas a todo momento nós estávamos ali orando ao Senhor. Todos os dias, quando a gente ia tomar café da manhã, quando almoçava, jantava, isso já era prática nossa, e se aprofundou mais na hora de trabalhar. Na hora de trabalhar, pedimos a graça do Senhor para todos, para levar e trazer do trabalho, para permanecer no trabalho. Então, irmãos, a oração é um jeito de falarmos com Deus. A principal parte da oração não é a quantidade que vamos ficar ali, o quanto tempo vamos ficar ali orando. Às vezes a pessoa pergunta, mas quanto tempo eu devo orar? Eu devo orar de olhos fechados? De preferência. Não porque é uma regra,
Mas se você orar de olhos fechados, nada vai tirar o seu foco, a sua percepção. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos, como eu disse aqui, muitas vezes, nos sentimos, como que eu posso dizer? Acuados. Às vezes, nos sentimos ali que não devemos fazer aquilo, porque estamos os olhos fechados. A partir do momento que você fecha os seus olhos para orar, irmãos, parece que o Espírito Santo toma conta de nós e nós nos prostramos ali, nós choramos e nos entregamos na presença do Senhor. A oração é um tempo e atenção exclusiva para Deus. Dizem que o melhor momento para você orar é quando você está sozinho, que aí você não vai se dispersar, não vai se distrair com nada. Irmãos, quando você quiser pedir algo para Deus, quiser buscar a Deus, entre dentro do seu quarto, dobre o seu joelho ali e comece a falar com Deus, porque aí ali é só você e Deus, e mais ninguém. Existe um louvor que diz isso, é você e Deus e mais ninguém. Ali você pode chorar, você pode extravasar, você pode ali entrar em prantos, ficar ali buscando cada dia e cada hora, irmãos, que você passar ali naquele momento orando a Deus, você vai se entregar de corpo e alma a Deus. Ali, irmãos, em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orar sem cessar. A palavra de Deus diz que nós devemos orar e vigiar o tempo todo, dia e noite. Mas temos que vigiar? Temos, mas temos que orar muito, irmãos. Temos que buscar, temos que ser exemplos. Às vezes nós pensamos assim que, eu estou orando, eu estou buscando, mas ninguém está vendo. Ninguém precisa ver. Quem precisa ver é Deus. Que você está ali falando com Ele, buscando a palavra dEle, se entregando cada vez mais. E nisso, irmãos, nós servimos de exemplo dentro da igreja, dentro de nossa casa. Minha esposa sempre diz, o exemplo vem de nós. Se nós não dermos exemplo para os nossos filhos, como é que ele vai chegar aqui e vai orar? Como que ele vai chegar aqui e vai fazer um momento de oferta? As crianças, o meu neto é uma testemunha viva. Nessa pandemia, tudo que se falava de Deus, ele estava ali junto com a minha esposa. Às vezes ela pegava para ouvir alguma palavra, ela pegava ali para ler a Bíblia, e ele estava ali, com 6 aninhos. Vovó, você já vai ouvir a palavra? Vovó, você já vai ali ler a Bíblia? Então, irmãos, nós temos que servir cada vez mais de exemplos para os jovens. Jovens são, como eu disse no começo aqui, são a joia rara de nossa igreja. A igreja, irmãos, estamos passando por um momento que os jovens estão muito dispersados. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia, que na Bíblia está escrito que o amor de muitos esfriarão. Irmãos, quando que o amor de muitos esfriarão? Muitas pessoas acham que aquela palavra, aquela passagem da Bíblia está longe. Irmãos, não está longe. Quantos se afastaram da igreja depois desse momento de pandemia? Tinha muita gente que já estava com o pé lá na rua, só esperando um momento. E quando chegou essa pandemia, muitos se perderam, muitos abandonaram a sua fé. Ali, quando começou aquela pandemia, quando se falou que ia fechar tudo, irmãos, vamos ficar 15 dias. 15 dias fechado, não é nada. Aí de 15 passou 30, passou 40, passou 60. Estamos aí há quase 7 meses sem estudos bíblicos, sem cultos presenciais, igrejas que se fecharam porque não deu conta de se autossustentar, e muitos se esquecem. A palavra de Deus estava ali, o amor de muitos esfriarão. Então, irmãos, que nós devemos
é cada dia mais buscar a presença de Deus, é cada dia orarmos mais a Deus, porque a oração ela tem seus efeitos. Muita gente fala assim, mas você vai orar, e quando você vai receber? É no tempo de Deus. A nossa parte, o que nós temos que fazer é orar. Quanto mais orar, mais a presença de Deus está em nossas vidas. Quanto mais oramos, irmãos, se nós pegarmos assim, às vezes a gente acha que nós estamos no culto e ali começamos a ficar dispersados, às vezes um irmão conversa com o outro, e ali vai se dispersando e vai se perdendo o momento. Eu li um dia um relato num site que tem na internet, né, que estava lá, nota de falecimento. Morreu a congregação, Jesus salva. Morreu de quê? Morreu de falta de oração. Os membros já não oravam mais pelo pastor. Os membros não oravam, não faziam, não cumpriam a palavra de Deus que está escrita aqui em 1 Tessalonicenses 5:25. Orai por nós todos. Temos que orar pelo grupo de louvor, temos que orar pelo pastor, pelo diácono, pela diaconisa, pelo irmão, pela irmã, por todos nós. A oração ela tem efeito, irmãos. A gente acha que talvez não tenha, mas ela tem os seus efeitos. Quando buscamos a Deus de coração, lá em Jeremias está escrito, buscar-me-eis e achar-me-eis. Quando buscarmos de todo o coração. De todo o coração. Irmãos, o coração, você tem uma ideia, é coração. Só tem um Czinho ali, dizendo que se nós buscarmos de coração, é porque a oração está vindo de dentro. O Deus está sentindo que nós estamos nos entregando. E ali, nós nos pegamos, às vezes, dispersados com a oração, não agradecemos a Deus. Esse dia eu li atrás de um carro que estava assim, nunca tive sorte. Aí aquilo me chamou a atenção, e embaixo estava escrito assim, sempre tive Deus. Irmãos, às vezes a pessoa está dentro da igreja, nossa, minha sorte não vai, eu não tenho sorte. Mas será que ele está buscando? Será que ele está orando? Será que ele está como está escrito nesse carro, ele sempre teve Deus? Será que nós estamos sempre buscando, estamos trazendo Deus para dentro da nossa casa? Ou apenas estamos buscando Deus quando vamos para a igreja? Ou quando vamos falar para uma pessoa de Deus? Às vezes as pessoas só lembram de Deus quando uma fala assim, eu estou passando um momento. Fala, mas então se você orar a Deus, mas será que ela está fazendo isso? Será que ela está orando? Será que ela está buscando? Oramos nas horas mais difíceis, irmãos, mais difíceis. Eu digo que a nossa vinda para a igreja, minha e da minha esposa e da minha família, a gente passou momentos difíceis na vida. E nos momentos mais difíceis nós buscamos as igrejas. Nós começamos a visitar a igreja, irmãos. Pareciam duas pessoas em busca do elo perdido. Vamos naquela ali. Aí fomos naquela ali. Não gostei dessa não, vamos na outra. Vamos na outra. E Deus nos mostrou, irmãos, que não é na hora difícil que a gente tem que buscar. Não é só na hora difícil. Deus nos mostrou que na hora que a gente menos esperava, apareceu uma pessoa na vida da Dani, que ela foi trabalhar junto com ela, e essa pessoa falou de Deus para a Dani. E aí ela nos apresentou ao Brasil para Cristo. Estamos aqui, há 13 anos, servindo a Deus, buscando um Deus que já fez maravilhas em nossas vidas. Hoje nós temos um entendimento, porque a todo momento, irmãos, quando, sem ser a dificuldade, quando estamos ali passando por um momento bom, estamos agradecendo. Quando passamos por um momento ruim, nos unimos e oramos para dar graça, para buscar a presença de Deus cada dia mais nas nossas casas. Oramos ali todos os dias, na hora de dormir, na hora que um vai para trabalhar, porque a oração, ela nos traz um conforto. Quando falamos com Deus,
Muita gente fala assim, mas você vai ficar ali, você fica gritando dentro da igreja, você passa na porta da igreja, eu não entendo nada que ele fala. Mas é claro que não vai entender, irmão. Não vai entender porque eu estou orando de um jeito, você está orando de outro. São muitas vozes ao mesmo tempo buscando a Deus. Como que vai entender? E às vezes a pessoa pega e fala assim, não vou nessa igreja porque ela grita muito. Deus não é surdo. Mas, irmão, se a gente não buscar, não demonstrar, porque às vezes nós temos que falar com Deus, não é só orar. Às vezes a pessoa fala assim, Senhor Jesus, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, glorificado. Não, irmãos, nós temos que falar para Deus ouvir mesmo. Às vezes a pessoa do lado tem que ouvir que você está agradecendo a Deus, você não está só pedindo. Porque muitas vezes nós ouvimos ali, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, e quando a pessoa não recebe, quando a pessoa recebe, ela vai embora. Mas quando ela não recebe também, ela vai embora. Mas por quê? Porque ela não sabe o tempo. Ela não espera o tempo adequado que Deus vai atender aquele pedido, que Deus vai ouvir. Às vezes, passamos por dificuldades que não é para nós, irmãos. Eu ouvi de uma pessoa esses dias que a pessoa sofreu um acidente, ali ela perdeu parte da perna, e ela falou para outra pessoa, esse acidente não veio para mim, veio para servir de exemplo para outras pessoas, que outras pessoas às vezes acham assim, a pessoa está dentro da igreja, está orando, está buscando, mas ela está ali porque ela tem um carro bom, porque ela tem uma casa boa. Mas às vezes, irmão, a dificuldade vem nas nossas vidas para mostrar para aquela pessoa que é na dificuldade também, você está ali, firme na oração, buscando a Jesus a todo momento de nossas vidas, sem cessar. Porque o cessar, irmãos, ele abre brecha. Na Bíblia mesmo diz que as pessoas, elas abriam brechas para o diabo agir na vida delas. O diabo, irmãos, ele tentou até Jesus. Quanto menos nós, que somos réis mortais, feitos de carne, né? Em Hebreus 5:7 diz, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, e tudo sido ouvido por causa da sua reverência. A oração é uma forma de reverência. A oração é quando entramos na presença de Deus ali, com reverência. Nós nos ajoelhamos, nós às vezes nos colocamos de pé com as mãos para o alto, buscando a Deus. Nós temos muitos ensinamentos na Bíblia, onde as pessoas oraram a todo momento, irmãos. Se você pegar do começo ao fim da Bíblia, ninguém passou por nada sem primeiro orar. Pedro, quando andou sobre as águas, Jesus disse para ele estava olhando para Jesus e estava ali conversando com Jesus, sabe-se lá se eles não estavam fazendo uma oração ali, e quando ele olha dispersa para o lado, ele afunda. Quando nos dispersamos, irmãos, é por isso que a oração tem que ser feita de olhos fechados, porque quando nos dispersamos, nós afundamos. Nós perdemos o foco, e o nosso foco é Jesus. A todo momento temos que buscá-los em oração, porque Jesus é o nosso foco. Jesus é a nossa rocha, onde construímos ali a nossa casa. Quando diz a nossa casa, não é a casa aqui na terra não, irmãos, é a casa que nós vamos lá para o céu, que nós estaremos ali ao lado do Pai. Tem um escritor, professor e ministro da palavra, que ele disse assim, houve momentos em minha vida que preferia morrer a orar. Irmãos, para muitas pessoas a oração é tão difícil, que esse professor, chamado Thomas Shepard, ele disse, no relato dele, ele foi ministro da palavra, tanto é que ele combateu de frente uma parte de uma religião lá na Inglaterra, que eles ficaram contra ele, porque ele foi o ministro da palavra, irmãos, que levava a palavra assim,
perfeita. Só que ele disse que um momento na vida dele, quando ele começou, ele preferia morrer a orar. A dificuldade era tanto na oração, é igual a gente fala às vezes para alguns jovens, fala assim, jovem, você tem que orar, você tem que buscar. Você vai falando para o jovem que vai orando e ele vai encolhendo. Mas não é, é medo. Parece que tem medo de orar, parece que tem medo de se entregar a Deus. E a oração é se entregar. É simplesmente entregar a sua vida ali e falar com Deus o que você está sentindo, o que você precisa. Mas, se nós nos colocarmos, irmãos, de joelho, orarmos a Deus e ali nos entregarmos de todo o coração, Jesus, ele vai entrar com a solução para nossas vidas, vai entrar com a solução para aqueles que estavam ali buscando e orando. Irmãos, eu queria fazer um momento diferente hoje, para estar passando a palavra para o pastor, mas eu queria orar pela igreja, eu queria orar pelos irmãos que estão em casa, nesse momento de pandemia, que muitos não podem estar aqui devido às suas idades, devido a ser do grupo de risco, né? E porque a oração, irmãos, ela tem o seu efeito. E o efeito é alcançar o coração de alguém, até mesmo alguém que está assistindo agora, né? Porque muito do culto está passando também na live, e às vezes tem uma pessoa ali que está esperando uma oração por uma cura, perdeu um ente querido. Às vezes a cura, irmão, quando a gente fala cura, não é somente cura de doença, não. É uma cura espiritual, uma cura da pessoa que está ali agoniada, precisando de uma palavra, e muitas vezes ela espera de alguém que está ali, do lado dele, e essa oração não vem, essa palavra não vem. Então eu queria fazer um momento de oração com os irmãos, queria que em reverência da palavra de Deus os irmãos se colocassem de pé, e vamos orar, irmãos. A gente diz que não podemos mudar o mundo, mas podemos começar a mudar por nós mesmos. Se começarmos a orar, a buscar ao Senhor, pelo menos uma vez por dia, não temos que ser igual Daniel, irmãos. Não se copia. Dizem que nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Mas se é para copiar, vamos fazer igual Paulo, vamos copiar Jesus, que está tranquilo. Jesus orava a todo tempo. Onde quer que o pai de Jesus, José, buscava Jesus ali, Jesus estava orando a todo momento. Então vamos, nesse mundo nada se cria, tudo se copia, vamos copiar. Vamos copiar o que é bom, vamos copiar o que é santo. Vamos orar agora a Deus para interceder, irmãos, por esses irmãos que estão acamados, muitos estão doentes. Eu queria pedir, em especial aqui, para o pai de uma das patroas da minha esposa, que ele está acamado, ele é médico, tomou todos os cuidados, irmãos, mas foi acometido por essa doença. Então eu queria que a igreja orasse por ele também, orasse por todos aqueles que estão acamados, que estão enfermos, aqueles que estão precisando de uma oração nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença, Senhor, buscando, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, a tua graça, a tua glória sobre a vida de todos nós. Pai querido, eu busco nesta hora uma palavra, Senhor, uma palavra para que venha sobre o coração daquele, Pai querido, que está ali acamado, aquele que está ali, Senhor Jesus, numa cama de hospital, clamando ao Senhor, ó Pai. Às vezes ele está achando que já não está mais, ó Pai querido, com força, Senhor, mas eu creio, ó Pai, que no seu íntimo, ali ele está buscando a tua palavra, ó Pai querido, buscando a tua presença, Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu clamo, ó Pai querido, a Ti neste momento, Senhor, que visite todos os irmãos que estão ali em suas casas, ó Pai, aqueles, ó Pai querido, que são do grupo de risco, aqueles, ó Pai, que não podem estar aqui por alguma doença, Senhor, que o Senhor visite nessa noite, ó Pai. Visita também, Pai querido, aquele que está precisando, ó Pai, de uma oração neste momento, que ele está ali, ó Pai, não doente dessa doença, Senhor, mas está ali, ó Pai, com uma doença espiritual, que está precisando, ó Pai querido, de uma palavra amiga, de uma palavra, Senhor, que vem justamente do céu. Oh Deus maravilhoso, visita a todos nós, ó Pai, nessa noite, todos que estamos aqui nessa igreja, ó Pai, orando, clamando ao Senhor nesse momento.
Pai querido, abençoa a vida do pastor Kleber, ó Pai, que está aqui, esteve a todo momento na frente desse trabalho, nessa pandemia, ó Pai, levando a palavra para os irmãos, ó Pai querido. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os pastores dessa cidade, Senhor, que a nenhum momento desta pandemia, Senhor Jesus, esqueceu dos seus membros, ó Pai, esqueceu, ó Pai, ali dos irmãos que estavam ali, ó Pai querido, presentes ou não presentes nos cultos, Senhor. Oh Deus, Pai, visita todos aqueles, Senhor Jesus, que estão precisando de uma cura, ó Pai, uma cura espiritual, uma cura sentimental, Senhor, ou mesmo uma cura de uma doença. Pai querido, visita nessa noite, derrama, Pai querido, a Tua graça e o Teu poder sobre todos, ó Pai, nesta noite, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus, amém, e graças a Deus. A palavra está com o pastor Kleber. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos que estão aqui na igreja. A paz do Senhor a você que está aí na sua casa. Com certeza Deus tem falado ao seu coração. Noite onde os jovens têm a liderança, né, do trabalho neste culto. Mas glória a Deus que o mesmo Deus que abençoa os jovens, abençoa as irmãs, abençoa os irmãos, abençoa as crianças e abençoa você que está aí na sua casa. Estou, né, observando e acompanhando vocês aí pela live, pelo Facebook. E mediante essa palavra, falar de oração no culto de jovens, talvez para muitos jovens, dói. Porque sabemos, como foi falado aqui, que muitos jovens têm que aprender a orar, tem que gostar de orar. Preste atenção no que eu estou falando aí na sua casa, para você que talvez está aí no seu quarto, chorando, precisando da presença de Deus. Você viu alguns passos para falar com Deus. Talvez você até fala comigo agora aí, mas pastor Kleber, eu não vou na igreja. Eu nem sei orar. Hoje você aprendeu um pouquinho. Mas hoje, ouvindo uma pessoa falando, uma ministração, e citou ali Jó. Na palavra do Senhor, Jó foi um dos homens que muito sofreu. Mas no final, lá no capítulo 42 de Jó, ele fala: com ouvir de ouvir, eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. O que significa isso para você que está aí, coração apertado, problema na família? Isso tudo porque o culto foi levado a uma palavra de oração. Talvez achando que não tem jeito para a sua vida, que talvez Deus não te vê, talvez muitas coisas já aconteceram e estão acontecendo. Ei, talvez está faltando você ver Deus. Mas como é que eu vou ver Deus, pastor? De todo esse sofrimento, Deus está se mostrando para você que Ele pode te ajudar. Que Ele está aí com você como Ele está aqui conosco. Eu não vou citar o nome dela, mas nós temos uma irmã de intercessão, e ela está aqui hoje. Inclusive essa igreja é uma igreja que ora. Amém? Igreja Brasil para Cristo do Portal do Alto, Avenida Ivo Pareschi, 1551. Nessa pandemia, as irmãs do grupo Intercessão, a igreja tem orado muito, glória a Deus por isso, nós temos orado muito, nossos plantões funcionou muito aqui. E eu vejo pessoas aqui no Facebook hoje que Deus está me tocando no coração, que você precisa receber um toque diferente. Como pessoas aqui, estou muito feliz por jovens, muitos jovens aqui hoje. Glória a Deus pela Jubrac. Eu até brinquei, a Jubrac está saindo na frente aí, o Febrac, o Masbrac, né? Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa irmã, ela falou assim: pastor, eu tenho um caderninho que todo que é lançado no grupo de intercessão, às vezes eu estou no meu trabalho, às vezes eu não estou em casa, eu anoto. Irmãos, que coisa linda. Você aí que quer ter um encontro com Deus, começa a anotar tudo o que você precisa. E a palavra do Senhor diz
Em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a Deus, o Pai, que está secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, presta atenção, Ele te recompensará. Todos os versículos lidos aqui hoje pelo diácono Kleber, palavra de bênção, que Deus continue usando e abençoando. É para você ter um caminho. Foi orado aqui pela igreja por você. Mas eu quero que você aí, que tem nos acompanhado, são muitas pessoas que estão conosco, muitas pessoas que parou e está ouvindo Deus falar. Então eu convido a você, e você que está aqui na igreja, todos, coloque a mão no seu coração. Talvez você está falando aí, eu não tenho força, pastor. Ei, o Deus que nós pregamos, o único Deus, o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Deus que cura, Ele está te vendo. Ele está aí na sua casa com você, Ele está conosco. Até aqui Ele tem nos sustentado e nos guardado. Palavra não tenho que acrescentar, não tenho que tirar. Deus falou com você aí. E o meu papel agora aqui é dizer que Deus está te vendo. O meu papel aqui no final desse culto que eu falei aí que estarei orando por vocês, faça seu pedido de oração e vocês aqui, muitas pessoas, entendam. Aí onde você está, no seu quarto, na sua sala, nesse escuro aí, essa semana, esse mês, esse ano não tem sido fácil. É só bomba que tem se jogado na tua vida e você enxerga assim. Coloca a mão no seu coração aí. Eu não vou citar seus nomes aqui não, porque são várias pessoas, mas você sabe que Deus está falando com você. Coloca a mão no seu coração aí. Agora, feche seus olhos e se humilhe na presença de Deus. O que é isso, pastor? É dizer que você depende dEle. Você ouviu aqui alguns pontos, 5 pontos maravilhosos, mas talvez não deu tempo para você anotar. Mas primeira coisa agora, abra o seu coração para Deus. Conta para Ele, fala para Ele quem você é, o que você está passando, seja em lágrimas, seja soluçando. Talvez você parou aí e começou a assistir esse culto. Talvez alguém compartilhou e você aí começou a ver porque você conhece a pessoa que compartilhou e você parou e está assistindo. Ei, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a sua vida, mas entrega o teu caminho a Ele. Eterno, maravilhoso, soberano Pai, em nome do teu amado e poderoso Filho Jesus, estamos finalizando este culto. E eu louvo a Deus pela vida da Jubrac, por esses jovens que aqui estão, Pai, por quem teve a participação e por aqueles que estão ali sentados no banco, por esses irmãos e irmãs que aqui também estão, ó Pai. A igreja voltou, a igreja está funcionando, a igreja está de portas abertas, Senhor amado. E também louvo ao Senhor por esses vários e muitos irmãos e irmãs, famílias da igreja e pessoas que não são daqui, ó Pai, mas estão acompanhando. E pessoas também, ó Pai, que gostariam e querem aceitar a Ti, ó Pai. Pai amado, soberano, talvez essa mulher que está na sua casa já angustiada, ouvindo falar de oração, Senhor. Oração, ó Pai, é a chave que abre a porta, Senhor. E a chave é somente direcionada ao Senhor, ó Pai, porque é o Senhor que ouve a nossa voz. Pai amado, soberano, eu peço uma bênção especial sobre todas essas mulheres que estão ouvindo e nos vendo, Pai, nessa noite. E peço a Ti por esses homens, ó Pai. Ó Pai amado, soberano, talvez, ó Pai, a casa está, Senhor, totalmente de cabeça para baixo. Talvez, ó Pai amado, soberano, nada tem dado certo. E essa pessoa, a partir de hoje, vai começar a orar, vai começar a entrar no quarto, vai começar a se humilhar na Tua presença, vai começar a Te engrandecer, vai começar a contar o problema para Ti, vai começar a agradecer ao Teu santo nome e entender que só o Senhor é Deus, ó Pai. Pai amado, soberano, visita cada uma dessas pessoas. Para a honra e glória do Teu santo nome, eu ministro cura. Receba a cura aí. Cura da Jubrac, jovens. Recebam a cura todos vocês que estão aqui, estão em casa. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Receba o alívio, a paz, a estratégia, um renovo de vida, um fôlego novo de vida. Receba sobre você aí que está querendo mudar de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ei, a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho. Talvez você está perdida, o caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus.
Entrega agora, diga. Se você quer, diga com você. Bem na sua casa. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sabe o que aconteceu agora? Ele te aceitou, ele está te abraçando e está dizendo para você, filha, filho, vai e não peques mais. A partir de hoje, você começa a falar mais com Deus, se aproximar mais de Deus e, se for possível, procure uma família, uma igreja, portas abertas, que vai te abraçar, que vai ajudar a cuidar de você, porque todos nós somos ovelhas e todos nós precisamos de um pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus, amém? Amém, igreja? Amém, você que está na sua casa? Que você possa entender que Deus te ama, que Jesus morreu na cruz não foi à toa, Ele te ama. E depois de uma palavra dessa, de um ensino desse, tanto para os jovens, que quer sucesso, jovens, tem que gostar de orar, né? Quer sucesso, igreja? Tem que viver uma vida de oração, né? Porque senão chega lá na frente, você é enganado, você cai, fica difícil. Então, a oração é o nosso combustível, é o que faz cada dia estarmos mais fortes na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aí na sua casa, você que ficou conosco, você que abriu o seu coração a Deus. Ele te conhece, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe quem você é, mas Ele quer ouvir a sua voz, contando tudo para Ele e chamando Ele de Pai, chamando Ele de Deus. Sabe por quê, Diácono Kleber? De tudo que você falou aqui, aí a pessoa pega e busca ali, busca lá, fala por isso, fala para aquilo, e não sabe quem foi que ouviu ela, que não sabe quem abençoou a vida dela. Agora, se a pessoa começar a buscar o Deus vivo, o Pai Todo-Poderoso, aquele que deu Jesus na cruz do Calvário por mim e por você, quando receber, vai saber quem deu, que foi o Pai Celeste. E aí você vai ter a quem agradecer. Aí entra a honra, a glória para Ele. Amém? Você na sua casa está feliz? Pode aplaudir Jesus. Você aqui pode aplaudir Jesus. Aleluia! Se Deus é por nós, Diácono Kleber, Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe a todos que aqui estão, jovens, irmãos e irmãs, um ótimo retorno, um ótimo final de semana, amém? Estamos finalizando às 9 horas o nosso culto, 1 hora de live, 1 hora de culto, e eu convido a você a estar participando, tanto pelas lives, quanto presencial. Você que é da igreja, já pode participar, venha, vamos cultuar junto. Agora você, como foi falado, está no grupo de risco, né? Tem as suas enfermidades, tem crianças que não ficam quietas, que é difícil, que bebe água toda hora, que vai no banheiro toda hora. Amém, acompanha pelas lives. Mas você que pode, vamos louvar e adorar o Senhor. Avenida Ivo Paresc, 1551. De semana, os nossos cultos, quarta e sexta, das 8 às 9. De domingo, o nosso culto das 7, das 7 às 8 da noite, em nome de Jesus. Amém? Que você possa aí ter uma semana abençoada. Então, domingo, estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, das 7 às 8. A igreja, às 6h30, já está aberta, para a honra e glória do Senhor Jesus. Repita comigo, ó único Deus, santo e forte, seja dada toda honra, toda glória, louvor, a adoração, desde agora e para todo sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe. Abraço do pastor Kleber e toda a igreja.